E aí, pessoal, voltando aqui com a nossa transmissão direto da Flórida, do Kennedy Space Center aí da NASA, tá? E o nosso amigo aqui, Dr. Charles Camarda, astronauta, está chamando o Chris Zechny, né, que é o vice-presidente aí da Honeybee, que faz aí alguns projetos bem legais aí junto com a NASA. Então ele está aqui para falar junto conosco. E o Charles está apresentando aqui só o Chris, né? A gente já adiantou um pouquinho aqui. Essa empresa aí, Honeybee, do Chris, né? O Chris é o vice-presidente. É uma empresa aí de robótica, de inovação, e eles estão criando aí alguns robôs bem interessantes, obviamente aqui. A base deles fica lá na Califórnia. Inclusive, o primeiro robô de Marte, se eu não me engano, ou um dos primeiros, foi feito em conjunto com eles, né? Então é por isso que ele está aqui para falar um pouco para a gente aí de como explorar aí sistemas solares. Vamos ver o que ele traz para a gente de interessante aqui durante a nossa conversa de agora, né? Então, o Chris tá falando aqui que faz um tempo, né? Que faz um tempo que eles não se encontram por conta do coronavírus, e ele vai trazer algumas novidades aí. Então, que o Charles também está por fora, né? Não tem se atualizado por conta desse distanciamento aí social. E ele tá trazendo aí algumas coisinhas que eles estão fazendo e ele pode abrir, né? Que não são segredos aí dos Estados Unidos, né? Então, ele está falando que a empresa começou lá em Manhattan, né? Em Nova York, lá na 9ª Avenida, e trabalharam lá por muitos anos, na verdade uns 10 anos, aí uma década, e aí depois agora, se eu não me engano, uns anos atrás, eles foram para a Califórnia aí, tá? E estão lá em Los Angeles, na verdade, tá? Estou mostrando aqui as bases que eles têm, né? Começaram com soluções de integração, né? De aviônica e sistemas mecânicos, bem interessante. Bacana, e ele está falando aí realmente que eles têm conseguido ajudar bastante aí na exploração espacial, aeroespacial, e tem conseguido financiamento para realmente caminhar com diversos projetos aí, alguns deles em conjunto com a própria NASA, né? Então ele está falando a broca, né, de escavação da Lua e também de Marte, né? Pensando aí também nos problemas, tem muita especificidade. Imagina que a broca de lá é diferente da broca daqui, obviamente, né? Então, é bem interessante. Então, ele está falando aí de diversas iniciativas que eles estão trazendo para explorar o sistema solar, né? Então, aqui embaixo a gente consegue ver algumas soluções que já utilizam painéis solares, né, para geração de energia. Isso é relativamente óbvio. Só que é claro que no espaço a gente também tem períodos aí, ou tem localizações de escuridão que eles precisam prever, né? Bom, ele está mostrando agora alguns dos robôs, né? Então, bem legal. Então, ó, ele está mostrando aqui, esse que está com uma estrelinha aqui, bem atrás de mim, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é um carrinho, né, explorador aí que tem câmera, se eu não me engano, isso. Tem câmera, tem sensores. E ele já tem painéis solares para recarregamento automático aí das baterias da energia, né, para que seja utilizada lá. Inclusive surge uma dúvida interessante aqui, uma curiosidade. Será que a química lá das baterias funciona igual aqui na Terra, Val? Eu não tenho a menor ideia, boa pergunta. Vamos criar um challenge para isso. Vamos, é uma boa. Mas então ele está mostrando aqui uma série de 3Ds, na verdade, porque acho que ele não deve ter autorização para usar as fotos, mas aqui tem a britadeira, na verdade a escavadeira manual de astronautas, né, para o espaço. Tem aqui o que eu comentei, uma base espacial aí, na verdade, com energia solar também, e satélites, né? Então, é bem interessante. Ele está comentando um pouquinho do tempo de maturação desses projetos, porque realmente não dá para você criar um projeto e testar na hora, né? Não dá para mandar um satélite que talvez não funcione num foguete que custa bilhões de dólares aí, e chegar lá no espaço
o equipamento que foi mandado para lá não ia não funcionar, o robô, o satélite. Então, ele está falando do cuidado aí que tem que se ter nessa parte de projetos, né? Ele está falando aqui desse robozinho aqui, parece uma cápsula já dos astronautas, mas é um robô que ele tem os 4 pezinhos, né? Acho que dá para ver aí, é uma cápsula com 4 pezinhos que ele pousa aí, se eu não me engano esse foi para Marte, é um robozinho aí que vai lá para fazer escavações, então bem interessante. Tá? E aí ele está mostrando um pouquinho da equipe aí da Honeybee, uma das sedes aí da Honeybee, né? Dado que ele mostrou lá que ele já tem 3 ou 4, se eu não me engano. E o cuidado que tem que ter no laboratório também, na hora de criar essas soluções, né, na prática, fazer os robôs, porque alguma sujidade ou alguma intervenção aí pode acabar acarretando na falha do projeto inteiro, né? Então você vê que a pessoa lá está totalmente protegida, não para ela, mas principalmente para ela não sujar o espaço de trabalho aí. Então é bem interessante. Ele está falando um pouco dos dados aí da empresa, que tem mais de 100 pessoas. Tem aqui, ó, ele tem 10 mil metros quadrados de área, então é bem grande já a empresa, sendo que 1.000 metros quadrados, né, 1.000 metros quadrados é de sala limpa, né, que é justamente aquela foto que eu mostrei, que é onde as pessoas só entram, é uma sala pressurizada negativamente, né, então ele chupa toda a sujeira para fora. E as pessoas que trabalham lá dentro precisam entrar aí com roupas especiais. Não sei quem aí de vocês já teve a oportunidade de ver. É o mesmo formato, né, de trabalho que existe em alguns laboratórios biológicos, né? Então que mexem aí com vírus, bactérias, etc., protozoários, tal, genoma, genética. E também, acho que aparece mais na propaganda, os caras lá, os meninos da Intel. Lembra deles dançando? Então, é o mesmo tipo, porque a tecnologia é tão precisa e pequena que partículas de poeira podem estragar todo o projeto. Então, salas limpas são aquilo lá. Tá? E aí ele está falando vários números aí da empresa dele, então, que eles têm vários sistemas aí de simulação que eles acabaram criando para poder finalizar esses projetos, né? E aí agora ele vai falar aí um pouquinho da Lua. Flávio, dá uma ajudinha aqui. Ele está falando aí do nosso desafio já. O que ele está comentando? Ele está falando de uma das linhas de trabalho da empresa, que é mineração robótica, e dentro dessa linha de mineração robótica dos produtos da Honeybee, tem esse desafio de prospecção de água na Lua. Boa, e ele está comentando então de um dos desafios que eles estão ajudando a NASA e outras agências aí a resolver, é justamente a parte de água lá na Lua. Então, o nosso desafio aqui que está acontecendo em paralelo, na verdade vai começar ainda, ele inclui a busca, né, um robô que busca água, né, em Marte ou na Lua, enfim. Eles estão fazendo isso de verdade, né, ainda não lançaram, eles estão estudando toda aquela parte de pré-projeto antes de lançar. E ele está falando que um dos formatos que eles estão vendo não é só procurar água lá, né, na Lua ou em Marte, mas é descongelar a água que a gente talvez tenha levado para lá e eventualmente água, né, que estejam congeladas por lá. Então ele falou que tem um risco muito alto, porque a gente não sabe que tipo de água que é, né? Se a gente pegar a água da garrafinha e congelar lá, beleza, a gente sabe o tipo de água que tem lá. Mas imagina que seja, sei lá, a água que foi junto grudada no foguete, a água que eles encontraram, o gelo, né, que eles encontraram lá. Então ele está falando que realmente esse gelo tem água, mas ele pode estar contaminado. Então como que eles fazem esse robô de uma forma que o robô colete esse gelo, analise, veja o que tem, o que não tem de componentes lá, e inclusive até às vezes componentes químicos desconhecidos, e como que você consegue fazer essa água, ou esse gelo, na verdade, virar água e água ser potável, né, para aquele problema que a gente já falou em outros vídeos aqui, que é da sobrevivência em Marte ou na Lua, né? E ele está falando aqui que esse daqui é um 3D ainda, são 3D. Então ele está falando, ele até pôs isso daqui aqui. Ele está falando como que a gente leva então os nossos recursos
Ou como que a gente faz a gente ter recurso disponível aí na Lua, especificamente na Lua, para que a gente tenha a vida sustentável dos astronautas lá e a gente possa explorar melhor a Lua, né? Então, ele colocou aqui robôs, né, que eles estão ajudando a projetar ou estudar, não entendi muito bem, mas que façam aquilo que eu comentei, né? Então vejam essa parte da água, extraiam água se eles encontrarem lá e vejam se essa água é potável ou não e como transformar essa água para que ela seja potável, né? O gelo em água e água para que ela seja bebível. Ou também em combustível, nesse caso, né? Você quebrar a molécula esse hidrogênio, de né? H2O em combustível baseado em hidrogênio. Perfeito. Não sei quem de vocês lembra, mas a Mercedes tinha um carro de hidrogênio, né? Mais adiante, o nosso parceiro, o Eric Homer, professor da Unicamp, também vai falar da iniciativa dele, unindo a Unicamp, o Japão e Luxemburgo nesse projeto também de prospecção de água na Lua. Então ele está falando aí de alguns sensores, né, que precisa ter no robô para que ele detecte água, senão ele vai passar por cima e não vai saber que aquilo é água. Então ele falou aqui de um pouco de espectrometria, então você vê que ele está falando de sensores altamente avançados. Aqui na Terra um espectrômetro de massa custa mais de 100 mil reais, né? Então como que ele embarca isso no robô? E aqui tem um robô com tela, painel solar, né, para recarregar a bateria e tal. Mas como que ele coloca também esses sensores aí de espectrometria no bico do robô para que ele detecte o que está na frente quando ele encontrar algo diferente, né? Então é bem interessante. E também esse robozinho que ele falou, eles estão projetando ainda, mas para que ele faça tudo, né? Então ele ande, não fique preso, né, nas irregularidades aí da Lua, nesse caso ele está falando da Lua, e que também esse robô consiga detectar alguma coisa estranha, ir lá, escavar, pegar uma amostra, né, analisar essa amostra, trazer de volta. Então você vê que é um problema bem complexo mesmo, né? Não é só pegar um astronauta e dar uma pá para ele, né? Não pode ser uma pá? Pô, acho que não, né? Acho que ele ia empurrar assim, ele ia sair voando para trás, né? Uma pá em um aspirador e... Boa, dá uma bombinha para ele. Realmente vocês estão vendo o processo de exploração de água em Marte ou na Lua, em outros planetas, exige esse processo de decomposição, né? Então ele está explicando aqui todas as componentes, o que ele precisa ser, quer dizer, não basta colocar um robô lá tentando achar água como a gente conhece a água aqui na Terra, né? Ele realmente tem que ir lá e detectar o componente, né, o H2O aí, que é o mais importante da água, para que ele veja que realmente aquilo é água, né? Então aqui ele está falando também, o Flávio comentou bem, da decomposição, da segregação aí de um problemão em probleminhas pequenos, e ele está mostrando aqui algumas brocas que eles, não sei se eles criaram ou se eles estão criando, para fazerem escavações mais detalhadas na Lua, né? Ele está falando mais especificamente da Lua. Por quê? Um problema, né? Ele não falou aqui, mas é um problema que pode ter, é quando a broca bater no solo da Lua e começar a escavar, o impacto pode ser grande o suficiente para jogar a máquina para o espaço, né? Vocês lembram que lá a gravidade é muito diferente daqui da Terra. Então, aqui você vê que a gente usa o peso para escavar as coisas, né? Tanto a pá, a gente usa o nosso peso do corpo para empurrar a pá para baixo, mas na Lua a gente não tem esse peso igual. O peso a gente é muito mais leve lá. Então, imagina que se a gente fosse pegar a pá e fosse enfincar a pá, muito provavelmente essa força de enfincar a pá na Terra iria jogar a gente para o espaço, né? Iria empurrar a gente para trás e não teria como a gente ancorar, né? A gente se segurar lá, né? Para a gente poder continuar escavando. E o robô é a mesma coisa que ele estava mostrando aqui, né? Então como que ele faz uma broca, ela realmente furar e se segurar lá para ela continuar furando, né? Já que a gravidade é muito menor. Então ele tá mostrando como eles tentam resolver isso, né? É bem específico mesmo, é bem interessante
que eles têm uma broca só, eles têm vários níveis várias fases, né, que ele chamou. A fase, né, que ele chamou. Mordidas. Então, primeiro, a primeira mordida para enfincar a broca no chão, para a máquina, para o robô não sair voando. Aí a segunda é para abrir um pouco mais o buraco, para garantir uma fixação melhor. E aí depois, a partir da segunda mordida que ele falou, aí realmente já começa a escavação em si para retirada de material. Pelo que eu não me engano, se eu não me engano, é isso que ele está comentando. E aí depois da segunda mordida, né, que ele fala, da segunda fase, que é a parte realmente de escavar, de aprofundar a broca e trazer o que está lá embaixo para fora. E aí ele está mostrando aqui o exemplo do gelo, né? Então, como lá é frio, então encontrando o gelo dessa forma, a máquina consegue trazer o gelo para fora. Não sei quem de vocês já viu o parafuso infinito que fica no moedor de carne. Quando você moe lá o que for, né, carne, vegetais e tal, a parte sólida sai por um lado e o formato da broca que está lá dentro joga o líquido para o outro lado. Então é isso que ele está falando aqui na parte de gelo também. Então ele começar a escavar e não precisar ficar tirando como se fosse pá, assim. Ele só vai girando e o que está lá embaixo começa a rodar do contrário e sai para fora. E ele vai coletando o gelo aí direto na própria máquina mesmo, no próprio robô. Eles estão comentando, o Chris está comentando que eles estão testando essas tecnologias para ver se vai funcionar lá fora, num dos lugares mais frios que tem aqui no planeta Terra. E ele chegando lá para realmente realizar esses testes aí. Vamos ver se ele mostra algumas coisas a mais. Mas ele está justamente falando que lá, apesar de ser o local mais frio e tal, eles não conseguem ter certeza se a simulação lá vai ser realmente o que vai acontecer na Lua, né? Quando encontrarem água na Lua ou em Marte. Ou gelo, né? Nesse caso. Aqui. Esse pessoal não quer dizer, nessa área de pesquisa e desenvolvimento e resolução de problemas, você não pode ser unicamente um engenheiro de laboratório, né? Você tem que ser um profissional de campo também. E aí ele está mostrando algumas fotos aí dos testes, né, que eles estão fazendo aí lá. Aqui tem um protótipo da broca que ele mostrou, não sei se vocês lembram, é igualzinho, né? E aí mostra aquelas mordidas diferentes, né, as fases diferentes da broca que ele vai perfurando. Aqui, então, é o que ele comentou, está tentando, a gente espera que seja isso, né? Mas ele está tentando simular aí a superfície da Lua. Então ele está falando aqui que nos primeiros... ele não fala aqui o... ele está falando. Primeiro 1 metro de perfuração, que na verdade o primeiro pedacinho é bem frio, é menos 19 graus, ele está colocando aqui. Depois que perfura a primeira camada, aí tem 1 metro aí que tem uma camada um pouco menos fria, que é de menos 5 graus Celsius, que aí a máquina tem que suportar essa temperatura. E não só isso, né? O que tiver lá nessa temperatura, ele se comporta diferente se for mais quente, mais frio. Então por isso que é importante para eles saberem esse comportamento da máquina deles em diferentes fases aí dos compostos, né? Então solo, o gelo, eu não sou especialista, né? Mas o gelo pode ter resistência diferente quando o gelo está a menos 1 grau Celsius, por exemplo, ou de quando o gelo está a menos 10 graus Celsius. Então é isso que ele está tentando explicar para a gente aqui, através dessas fotos. E que também, até antes de começar a perfurar, o robô tem que dar uma limpada lá para poder começar a perfuração. Então ele está falando realmente muitos detalhes, né? A gente viu no outro vídeo do professor Oliver, do MIT, que realmente a gente parece que é um problema só, mas se a gente for quebrando em problemas menores e a gente for usando a metodologia que ele mostrou lá do Aist, a gente consegue realmente detectar várias nuances que podem, nesse caso, por exemplo, quebrar a máquina. Imagina que eles mandam essa máquina lá para a Lua, gasta bilhões de dólares para mandar o foguete para lá, a máquina cai lá, e aí chega, vai tentar escavar, a máquina não funciona lá. Então, realmente é isso que eles estão tentando evitar com essa metodologia Aist aí, criada pelo Charles Camarda e também com a ajuda lá do Dr. Oliver do MIT, né? Então, é bem interessante.
que mais de interessante ele tá contando para a gente, Flávio? Ele está falando da parte fundamental, que essa prospecção por água, na verdade, faz parte de é um dos componentes para buscar vida em outros planetas. E aí ele está propondo buscar fazer uma análise dessa prospecção de água na Lua, chamada Europa. Ele está mostrando aqui um vídeo, uma animação da Europa, que é uma das luas lá do planeta, e que essa Europa, né, essa lua, que chama Europa, esse satélite, que chama Europa, ele tem uma camada fina de gelo aí em torno de toda a lua, né, todo satélite. E aí por isso que eles estão criando uma máquina desse tipo, porque eles acreditam que realmente tem muitos corpos celestiais aí, ou alguns corpos celestiais aí, que devem ter formato semelhante por conta da temperatura. Então, que tenham água congelada, ou gelo, em volta aí, em locais específicos dos planetas, e das estrelas, não, dos planetas e dos satélites, para que a gente possa escavar, perfurar boa, e transformar gelo em água e água em água potável, né? Então ele está demonstrando aqui o que uma das equipes dele está projetando, que é o que eu comentei. Então, querendo perfurar essa primeira camada desse satélite chamado Europa e tentar encontrar os elementos fundamentais para a vida, que é água, energia. Então aqui são formatos aqui bem interessantes aí da broca deles, e você consegue ver que a broca deles ela destaca, né, do robô. Então ele pode ir mais profundo. Então é diferente da Petrobras aqui, por exemplo, que vai furando e tem que estar conectado à plataforma. Aqui a broca não precisa estar conectada ao robô, né? Então ele consegue ir perfurando sem chegar no problema do tipo, não alcança mais profundo, né? Não alcança mais longe. Então é bem legal eles pensarem até nesse fato aí. Tá. Nesse fato de poder justamente perfurar sem ter essa barreira aí de, nossa, a gente não alcança mais. E fora isso, você vê que tem um cabo só, né? Alguns cabos na verdade, que podem trazer informações lá para o robô. E fora que dentro da própria broca, como vocês estão vendo, eles estão projetando um robô também para que ele desça lá embaixo, né? No que for encontrado lá, e possa explorar um pouco lá, né? Talvez com vídeo, fotos, e não sei se esse robô já pega também amostras e tudo mais. Então é bem interessante você ver que realmente tem que pensar em muitos detalhes aí que a gente não pensa, né? Uma das coisas que ele comentou é que dependendo da profundidade, dependendo do tempo que demora para perfurar, ele tem que ter energia suficiente para conseguir continuar rodando. Então o robô lá em cima, obviamente, tem que ter a bateria, se for a bateria aí, boa para ter esse poder. Também, obviamente, ele já mostrou a parte de recarregamento solar. E fora isso, como que a gente faz se a broca, né, ela demorar tanto tempo para descer, que a Lua, o satélite, né, nesse caso a Europa, ele entre na fase de escuro e o robô não fique sem energia lá no escuro, né? Então tem muitos detalhes aí que eles precisam analisar para que antes de gastarem dinheiro, de investirem dinheiro nesse lançamento. Então aqui, ó, é bem legal. Ele está mostrando aqui esse protótipo funcionando, né? Na verdade a foto. Ele falou que desceram alguns metros, aqui dá para ver, ó, que parece bastante com o 3D que ele mostrou aí. Então é bem interessante ver essa possibilidade da broca descendo, desconectada aí do robô, do escavador.
Isso é bem interessante. Eles colocaram até luzes específicas, né, LEDs específicos na broca, para que ela tente detectar, enquanto ela está descendo, ela tente detectar aí algum composto orgânico, por exemplo, que seja bioluminescente, né? Então, sabe, igual o seu relógio que você joga a luz, depois você põe ali no escuro, ele fica brilhando ponteiro. Então, eles pensaram até nisso, colocaram então LEDs aí na broca para que ilumine, vai descendo, vai iluminando, e ele consegue detectar se tem esse tipo de bioluminescência desse tipo, né, ou de outro tipo também. É bem interessante. É isso. E aí ele está mostrando uma foto dele aí, falando que ele ficou um período de alguns dias aí. Se eu não me engano, ele falou no verão. Aí não tem verão, não tem muito verão, né? É mais frio ou menos frio. Mas ele está falando que ficou aí alguns dias aí, se eu não me engano, no verão. E ficaram aí bem no polo aí, para que eles conseguissem não morrer de frio, se eu não me engano. Tá. E aí agora ele está falando um pouco dos desafios que é lá na Antártida mesmo e mostrando a base deles lá, né? O laboratóriozinho que eles tiveram que fazer lá. Então ele está falando que é justamente a base deles, onde na verdade até o dormitório deles, se eu não me engano, está aí, ou é naquela casinha à parte. E é onde eles têm comida, internet, tudo, etc, né? Tudo que a gente já sabe. Né? E aí para eles testarem, ele está falando que eles tinham que ir muito mais longe aí da base deles para poderem fazer esses testes aí. E aí é uma expedição mesmo, né? Então ó, eles tinham que sair de lá de longe, né, em trenós e snowmobiles, para trazer equipamentos, trazer as coisas para eles poderem trabalhar aí, né? É um pouco longe aí da base. E aqui no Laranjinha, né? Ele falou que tem os suprimentos aí para eles poderem trabalhar por alguns dias, né? Então, como eu tinha comentado lá, esse robozinho ele precisa ter uma área limpa para ele poder trabalhar, senão ele vai ficar furando só a neve, né? Nesse caso, por exemplo. E aí eles escavaram na mão esse quadradinho aí para colocar a máquina lá dentro, e com a máquina lá dentro aí já começar a testar realmente esse protótipo. Ele está falando que como não tinha vento, né, então eles levaram esse negócio aqui aberto, aquela Tenda. barraca, aquela tenda, e eles realmente queriam colocar a máquina bem no centro da tenda para proteger, né, de nevascas, né, de tempestades. E como que eles iam prender essa tenda aí, ele está falando, em caso de ventanias aí muito fortes, né? Então, justamente para eles poderem se proteger, como vocês podem ver, e trabalhar certinho aí junto com o robô. Então, eles estão falando que nesses testes aí eles estão escavando até uns 100 e poucos metros quadrados, não, 100 e poucos metros de profundidade aí para baixo, né? Então, para testar o robô e tudo mais. Então, para vocês terem uma ideia, geralmente um quarteirão convencional aqui no Brasil tem 100 metros de calçada, né? Então, quarteirão sendo quadradinho, é 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros. Então, esses testes aí deles, o robô escavador deles aí, perfurou aí 110, 100 e pouquinhos metros de profundidade. Então você consegue ter uma ideia aí de quanto que é de distância, né? E está falando que tem muitos problemas que acontecem lá embaixo que a gente não tem controle, na verdade, que eles não têm controle, como a gente comentou naqueles vídeos 3D dele lá, né? Então realmente os problemas que podem dar com a broca lá embaixo, né? Então ele estava falando que foram bons experimentos aí para eles terem uma noção, uma ideia melhor do que pode acontecer com a broca lá embaixo. Né? E aí agora ele está falando de exploração de água com humanos, né? O que ele está falando de interessante aqui, Flávio? Bom, agora ele está tentando aplicar todo esse conhecimento, know-how para buscar onde encontrar, né, água em Marte. Né? Nossa, que bacana. Para onde você vai em Marte, né, para ter maior chance de achar água.
Perfeito. Isso daqui é uma imagem de laser de Marte. Parece o Google Maps aí, mas não é. É uma imagem de laser de Marte aí que foi feita aí medindo as alturas, né, do relevo lá. Então eles desenharam esse mapa aí de acordo com o relevo. E eles destacam nesse mapa a posição do Opportunity, do Curiosity, do Spirit, do Mars 3, Schiaparelli. Tá, então é bem interessante aí. Ele está falando que realmente tem essas localizações aí de pouso, né, que a humanidade já usou para pousar lá em Marte. E que eles estão vendo então ao redor, né, começar a explorar aí por locais, regiões que já são minimamente conhecidas aí pelo ser humano, né? Então, o planejamento deles é ir para aquela planície chamada Arcádia. tá. E eles pretendem fazer a escavação lá. E aí ele está falando que realmente espera encontrar água lá e usar essa água, o gelo, né, para água mesmo, para beber e também para gerar combustível, como o Flávio comentou, né, o hidrogênio aí. E aí ele tá, então, a gente está comentando aqui porque realmente a gente está aprendendo junto com vocês. Mas aqui ele está falando desse outro robô aqui, que é uma projeção 3D aqui, é um 3D, que é um robô um pouco diferente, que ele não só perfura para encontrar, mas ele também já cria um poço para retirada de água, né, que esteja lá embaixo, se eu não me engano, na forma líquida, ele já está falando aqui. Tá? Então ele está explicando um pouquinho que realmente a gente tem que estar preparado para diversos tipos de problema, que a gente já falou muito aqui, mas também para diversas surpresas, né? Imagina que ele tá esperando ir lá encontrar gelo, né? E depois de talvez furar uma camada de gelo, ele encontre água mesmo. Então, o robô é diferente. Ele não é um robô que precisa jogar partículas para cima, né, de gelo, pedaços de gelo, pedras de gelo para cima e coletar, mas é sim um robô que precisa de uma bombinha para bombear a água lá de baixo. E como não tem gravidade também, obviamente a bomba ela vai funcionar muito mais, muito diferente, né, do que a gente tem aqui das bombas de água, enfim, aqui na Terra, né? Então, ele está falando também dessa outra possibilidade de ele ir lá, furar, encontrar gelo, só que a própria máquina derreter o gelo e bombear a água para cima também. Então, ele está realmente considerando diversas possibilidades, aí não sei se são todas, mas diversas possibilidades para a água em Marte agora, ele está falando de Marte, tá bom? Então aqui, ó, ele mostra aqui tá. Nossa, legal. Ele mostra aqui o formato, né, dessa broca que bombeia a água para cima. E pelo que ele está mostrando aqui, é bem parecido com a extração de petróleo aqui na Terra, né? Então a broca vai lá, faz o furo, ela tem a própria broca tem uma bomba, digamos assim. Só que a bomba está lá em cima, na superfície, na máquina que fica lá na superfície. Essa máquina bombeia gás lá para baixo e o gás entrando lá embaixo expulsa a água, mandando a água para cima. Então ele está justamente falando que é nesse formato aí. É bem parecido com a parte de exploração de petróleo, para quem conhece, principalmente aqui na bacia, no pré-sal, né? Então, quando o petróleo começa a ficar rarefeito, começa a ficar escasso no solo, aí não sei quem já leu sobre, eles começam a injetar GLP, gás liquefeito de petróleo, que sai do próprio petróleo, eles injetam lá embaixo através da própria broca, e essa pressão do gás lá embaixo começa a expulsar o petróleo e mandar o petróleo para cima. Então é um jeito que eles usam aqui na Terra para aproveitar melhor a escavação de petróleo, e é o mesmo formato que ele está prevendo também para utilizar aí lá em Marte. E aí ele tá falando de uma máquina bem interessante que eles criaram, que não precisa criar o tubo, né, de escavação
não precisa levar o tubo de escavação, vai para a obra, mas ele leva o tubo enrolado como se fosse um fio num carretel, e quando chega lá, a máquina vai automaticamente desdobrando, vai desentortando esse tubo, que está como se fosse um carretel, e a própria máquina vai fazendo o tubo ficar mais comprido, né, daquele jeito que a gente falou, para que ele alcance profundidades maiores. Aí, lembrando que nesse caso ele está falando da extração, ele não está falando da exploração. Aqui é depois que já encontrou a água, ele usa esse tubo para bombear, obviamente, a água para cima, e provavelmente o mesmo tubo, ou um tubo irmão, que fique junto aí para bombear o gás lá para baixo. Então é bem interessante aí esse sistema. Realmente tem que pensar em tudo, né? Não dá para ir lá e rosquear e desrosquear para o tubo ficar mais comprido. Ele levou um tubo enrolado que a própria máquina vai desentortando aí. Então uma máquina bem forte e obviamente deve consumir bastante energia, né? Então, ó, aqui é bem legal. Deixa eu até sair da frente para que vocês vejam melhor. É um vídeo bem interessante aí, ele mostrando isso acontecendo no gelo. Então ele passou, vai repetir um pouquinho aí, mas não sei se vocês puderam ver, é um bloco de gelo que ele colocou a broca, né, a broca de uma das máquinas dele, e essa broca começa a derreter o gelo em volta, né, dela, e forma um bolsão de água lá. Depois ela vai e começa a bombear essa água lá do gelo. Então é interessante, ó. Ele tá mostrando isso aí em um pouco mais de perspectiva aí, foto, né? Foto do que foi escavado aqui. Então, é bem interessante, é uma máquina realmente parruda aí, tem 3 metros de altura e que faz todo esse trabalho aí de tirar uma tampinha, né? Tirar um pedaço aí da superfície, na verdade é uma tampona. E ele vai lá até lá embaixo, começa a furar e lá embaixo ele derrete a água, o gelo, formando uma bolsinha de água lá que ele consegue bombear para cima e bombear para análise, para a nave, para o que for, né? É bem interessante. Então é isso. Então eles escavaram e aqui eles pegaram o que eles escavaram e eles cortaram bem no meio com uma serra elétrica para verem como que é o formato. Ele está falando de um problema interessante. Pepper. Ele está falando de um problema bem interessante aí que realmente quando eles começam a derreter a água lá embaixo, obviamente ela começa a modificar todo o restante, né? Tanto lá onde está formando o bolsão, mas ele modifica o que está em cima também, porque afinal de contas mudou o estado do componente, né? Nesse caso a água. E no caso, por exemplo, o gelo é 1% mais volumoso, não sei quem lembra disso das aulas de ciências. Então pode ser, ele estava falando, pode ser que a água vaze para cima, pode ser que o gelo afunde um pouquinho. Esse afunde um pouquinho, dependendo do peso dessa coluna de gelo, dependendo, pode até quebrar a broca, quebrar a máquina, quebrar o tubo, né, que a gente estava vendo lá que é enrolado. E são mais problemas, mais questões para eles pensarem aí em como resolver, né? Então é basicamente isso. E aí ele está mostrando aqui o que eles estão planejando, acho que não é nem projetando ainda, planejando ainda, para que realmente essa máquina ela tem a operação de um astronauta e também tem aí o seu tanque de gás e o seu tanque de água para que faça essa troca, né? Injeta o gás lá embaixo e expulsa a água para cima, para dentro do tanque aqui. Acho que o tanque azul era o de água. Tá bom? Então essa foi a apresentação aqui do Chris Zecny, que é o vice-presidente aí da Honeybee, para falar do que eles estão planejando, do que eles já ajudaram e querem ajudar aí a humanidade ou enfim a NASA nessa exploração aí solar que ele chamou, né, da apresentação dele. Então, acho que é basicamente isso. Ele está agradecendo só a todo mundo e a gente também agradece vocês aí por participarem aqui do nosso conhecimento, ou repartirem aqui o conhecimento conosco.
e continuem aí assistindo para mais informações, tem muito mais coisa legal. A gente vai falar aí mais para frente sobre plantação em outros planetas, como que a gente faz isso, né? A gente já teve uma palhinha alguns vídeos atrás, mas continuem assistindo que tem muita coisa interessante e também mais detalhes aí de como funciona essa metodologia AIST para resolver esses problemas e também, né, como comentando de novo, ajudar a resolver o problema educacional global, juntamente aí com as outras metodologias que a gente está trazendo nesse workshop aí. Então acho que é isso, essa foi a apresentação e obrigado, pessoal. E no final, o challenge.